esperar nada, vamos orar que vai dar tudo certo. Deus eterno e todo-poderoso, mais uma vez nós entramos na tua presença. Antes de mais nada, Senhor, nós queremos pedir misericórdia pelas nossas vidas. Tem misericórdia se a gente não se comporta do jeito que o Senhor deseja. Tem misericórdia dos nossos pecados, dos pecados que a gente faz sem intenção nenhuma, Senhor. Aqueles de pensamentos, de coisas ruins, de coisas que não são boas, Pai. Coisas que não condiz com um servo teu. Tem misericórdia das nossas vidas. Estão entrando aqui na tua presença. Vem com os teus anjos, coloca uma tenaz nos nossos lábios, nos santifica, nos purifica, deixa-nos mais alvos do que a neve, Senhor. Amém. Tem misericórdia das nossas vidas. Recebe tudo que vai ser feito aqui agora, nessa noite, Senhor. Recebe o louvor, recebe a adoração, recebe, ministra através da vida do Denis, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, para que ele possa consolar, ensinar, exortar, corrigir a nossa vida em todas as coisas. E mais uma vez, Senhor, tudo que nós fazemos aqui é para a tua honra, glória, poder e majestade. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém. É você, Johnny? Sim, pastor, sou eu. Então vai, querido. Amém. Paz do Senhor, igreja. Natan! Aqui. O senhor, Natan. Eu tenho comentado nas últimas vezes que nós ministramos aqui o louvor, que uma das coisas que tem sido mais evidente para mim durante essa pandemia, no meu relacionamento com Deus, é de como eu tenho percebido que a palavra dele é viva. E uma das maneiras que isso tem se revelado para mim é que, às vezes, o que eu aprendo num livro, ou na palavra, ou no louvor, acaba se repetindo, vem numa pregação, alguém me fala aquela palavra, e isso não foi diferente hoje. Eu tinha pedido para que o Natan, como a gente sempre faz, separasse alguns louvores, e um dos louvores que nós definimos para essa noite, que vai ser o primeiro, em espírito e em verdade. E aí, na hora que nós fomos ensaiar, eu falei assim, puxa vida, recentemente Deus falou de em espírito e em verdade, e eu comecei a buscar, e está no livro que eu até mencionei outro dia que eu estou lendo, que é o livro Uma Vida com Propósitos. E aí tem 2 capítulos que falam sobre adoração. E no capítulo 13, cujo título é Adoração que Agrada a Deus, cita justamente esse versículo. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Em João 4, 23. E aí continua dizendo assim, adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é, verdadeiramente revelado na Bíblia. E quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito à imagem de Deus, somos um espírito que habita um corpo. E Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com Ele. Adoração nada mais é que seu espírito reagindo ao Espírito Santo de Deus. O louvor sem sentimentos não é louvor. Uma vez que a adoração implica em regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, e elas devem ser genuínas. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. A verdadeira adoração acontece quando seu espírito responde a Deus e não a uma simples melodia. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, baseado na formação e na personalidade que Ele lhe deu. Então, que esse louvor possa te ajudar a encontrar a sua melhor maneira de adorar
a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Amém? Louvemos ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Obrigado, Senhor Jesus. Recebe os nossos louvores, ó Pai. Enche esse lugar com a tua presença. Visita cada um desses quadradinhos, ó Senhor. Ó Pai, tu que sabes da necessidade de cada um, Senhor. Visita, acolhe, regozija, ó Deus. Recebe os nossos louvores. Tu és digno, Senhor. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
digno de toda a vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno de toda a vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno de toda a vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno de toda a vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, Senhor, obrigado, Pai, por inclinar os teus olhos, os teus ouvidos, oh Senhor, por estar no meio de nós, pois a tua palavra afirma, Senhor, que quando dois ou mais se reunirem-se em seu nome, tu te farás presente. Eis aqui, Senhor, os teus servos, os teus filhos, os teus amigos, reunidos em teu nome para receber a palavra diretamente do teu trono. Pai, abençoa o Denis que vai trazer a palavra, que vai ministrar a palavra, ó Deus. Dá a ele, Senhor, a tua paz, para que ele seja usado e da boca dele flua, Senhor. Fluam rios de bênçãos de acordo com o teu plano, de acordo com a tua vontade, Pai. É pelo que oramos e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Com você, Nenão. Vamos lá, estão ouvindo bem? Ouvindo? Ok? Sim. Então vamos lá. A palavra que dá princípio é João 8, de 1 a 11. A mulher adulta. Vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando, para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu também, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Senhor meu Deus, te peço agora, Senhor, que o Senhor me abençoe e que eu fale somente aquilo que vem do teu Santo Espírito, Senhor. Não fale nada do meu coração, mas apenas aquilo que está da sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Diante desse texto, a pergunta que eu queria fazer, claro que só para a gente meditar, é que em quem a gente tem se inspirado? Ou em quem a gente se reconhece nessa palavra aqui? Naquele que diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais, não aceitando o pecado. Você se coloca, você se vê nesse, que é o Jesus, ou se você se vê naquele que está babando para tirar a primeira pedra. Pastor Eduardo abriu o culto passado falando sobre que a gente tem que ter sabedoria, saber como se portar, saber o que falar, porque as pessoas aí fora estão
esperando qualquer coisa para a gente cair para acusar. Nos acusar, né? Mas, na verdade, eu não sei se as pessoas estão esperando que a gente caia. O que eu tenho visto hoje, e me incluo também, é que a maioria dos crentes, ou maioria não, talvez tenha uma minoria, mas que acaba sobressaindo, é que elas estão exatamente igual a isso aqui, elas estão sempre acusando. Elas estão fazendo coisas, não só acusando, mas tendo atitudes que não condizem com o ser o pequeno Cristo. No começo dessa pandemia, da quarentena, eu confesso que eu também, a gente acabou ficando mais nas redes sociais, né? E eu confesso que eu também fiz um monte de post falando de política e a gente dá a nossa opinião. E um dá de um lado, um dá do outro. E chegou uma hora que eu falei assim, eu tô ficando chato. Eu tô chato e será que eu tô edificando? Que a palavra fala que se não for para edificar. E aí eu comecei a ver que eu comecei a fazer às vezes posts, e principalmente para irmãos nossos, cristãos. Eu comecei a cutucar, porque começaram a me incomodar. E aí depois eu vi que eu falei, não por eles, mas no geral. Porque isso daí aparece para todos os seus amigos. Só que eu tenho visto que as pessoas têm, realmente, muitos cristãos, têm tomado atitudes que, principalmente na rede social, que não condizem com aquilo que a gente deveria fazer. A preocupação, até o pastor Eduardo falou, né? A gente tem que se preocupar, e às vezes a gente fica preocupado com coisas pequenas. Claro que a gente também não deve fazer, né? Não é que são pequenas, mas são coisas que a gente fica preocupado de repente soltar um palavrão, porque claro, as pessoas vão contestar. A gente fica preocupado se de repente, eu estou na festa de casamento do meu filho, da minha filha, e se eu beber um vinho para comemorar, ou até uma tulipa de cerveja, será que as pessoas... Mas eu acho que não é só isso, porque se a gente for ver, né, Jesus também tomava o vinho dele, no casamento Jesus, o primeiro milagre foi o vinho, mas não é isso que pega. O que pega são as certas atitudes de condenação, sabendo que a gente também é pecador, e quando a gente conhece a palavra, eu acho que pega mais ainda para nós, né? A gente costuma dizer não, a própria palavra diz, mas a gente às vezes nós nos colocamos, né, como santos do Senhor. E lá fora todo mundo é o ímpio do mundo. Aí você pode dizer assim, peraí, irmão, mas isso não sou eu quem fala. Isso daí quem está falando é a palavra. Se a palavra fala, eu creio nisso. Ok. É verdade. Mas eu também na palavra fala assim, ó. Peraí, só um minutinho. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estava em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a si mesmo se exalta. Não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Infelizmente, eu tenho visto, e acredito que não só sou eu que tenho visto, porque eu vi outras pessoas, eu falei que eu vi alguns vídeos né, de pregação para ver como estava,
E aí havia até do Léo e falava mais ou menos isso. Será que Jesus estivesse hoje aqui? Ou será que se nós estivéssemos há 2000 anos atrás, quando ele veio pregando, será que a gente aceitaria a palavra dele? Será que a gente realmente se colocaria, olhasse para aquilo que ele estava falando e cresce nele? E às vezes eu acho que não. Porque a nossa postura não, como eu falei, não é só questão de você ser manso, não fazer isso, não fazer aquilo, é não tratar com as pessoas, não tratar com as pessoas de fora. Como o próprio Léo disse, não é aceitar o pecado. Não é aceitar o pecado. Mas você saber como lidar com as pessoas. E quanto mais a gente fala que eu sou, nós não somos nada. O eu sou é aquele que, o Todo-Poderoso. Eu não sou nada, você não é nada, nós não somos nada. Eu vejo assim, por exemplo, numa dinâmica de grupo de emprego, por exemplo, né? Tem aqueles joguinhos bobinhos, né? Parece bobo, aquele monte de brincadeira que você fala, nossa, para que está fazendo isso? Um monte de pergunta que você fala, não tem nada a ver, né? Aí no meio disso daí, surge a pergunta, você tem alguma crença? Isso daí é uma suposição, tá, gente? Você tem uma crença? Você tem alguma religião? Aí vai lá o cara e levanta, fala, eu sou católico. Aí você já olha meio assim, idólatra, né? Pensa, né? Idólatra. Você, eu acredito em reencarnação. Você pensa, nossa, meu Deus, esse daí. Aí vai para você e fala e você? Eu sou cristão evangélico. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aí vai pro cara do teu lado e pergunta, e você? Fala, eu sou do terreiro. Eu gosto de ir no terreiro, eu sou da candomblé. O primeiro pensamento que te vem na cabeça é misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, está amarrado. Não é assim que a gente pensa? Senhor, ora lá e o cara está no... E aí a pergunta é assim, a gente se coloca, ouvindo isso, muitas vezes, não é generalizando, gente, não quero generalizar, tá? Mas às vezes a gente se coloca como melhor do que o outro, por causa da nossa crença. Num caso desse daí, por exemplo, você acha que o emprego é seu, porque você é o servo do Senhor. E aí, muitas vezes, você acha que se de repente não acontece, por um acaso, não é você que fica com a vaga, você fica chateado. E às vezes, muita gente, de verdade, gente, eu acredito que eu não esteja falando bobeira aqui, não. Muitas vezes as pessoas, o próprio crente, ele não se conforma porque o outro, que não era crente, conseguiu emprego, só que ele se esquece que às vezes aquele joguinho bobo ali, aquelas brincadeiras bobas ali, tem uma psicologia, e talvez aquilo tudo mostre que ele não é uma pessoa, de repente, que consegue trabalhar em grupo, que ele é uma pessoa que ele acha que só ele está certo, que só a opinião dele é correta. E muita gente, às vezes até ora, talvez sem sabedoria,
para que tomara que a pessoa a pessoa que entrou no lugar dela não passe da experiência e ela fique com o lugar. Tem gente que pensa isso. A minha esposa trabalha num ambiente que é da igreja presbiteriana. E tem isso. Tem isso. A gente tem que... Eu acho que nós nos colocamos muitas vezes... Isso tudo porque eu tenho visto... Essa pandemia, eu acho que mostrou muito isso. Essa pandemia mostrou muito isso. Tem muita gente se colocando donos da razão. Como eu falei, a gente não pode generalizar. Mas a gente às vezes se coloca como melhor do que o outro por causa da questão da nossa crença. A Renata, algumas semanas atrás, trouxe a questão do racismo na igreja. E ela foi falando aquele dia, e aí eu fiz questão eu fui olhando todos os quadradinhos, mudando em quadradinho, e foi nítido, gente. Foi nítido. Como teve gente que se incomodou com aquela palavra. Porque é dura. É dura. A gente nunca acha que a gente é racista, preconceituoso por causa da classe social. Mas tem gente que se incomoda. E aí, até naquele dia, caiu a minha bateria, bem no finalzinho do que ela estava falando, e eu falei, meu Deus, agora vamos falar esse branquelo, mistura de italiano com espanhol, saiu até saiu da sala porque ficou incomodado. Não, foi porque acabou a bateria. E aí eu entrei, pus para carregar, entrei e mandei uma mensagem para a Renata. Falei, Renata, parabéns pelo que você falou, porque tem que ter coragem pelo que você falou. Glória a Deus pela sua vida, porque Deus colocou no seu coração que você deveria falar isso. E aí a gente tem visto, eu pelo menos tenho percebido muito isso. A gente fala da idolatria, por exemplo, né? A gente às vezes julga o católico. Será que o católico vai para o céu? Ah, mas ele é idólatra. Ele fica lá orando para as estátuas, para as esculturas. Gente, o que tem de gente idolatrando o homem nesses últimos tempos, o que tem de crente, porque o pessoal lá de fora, ok, mas o que tem de crente idolatrando homens, colocando homens como se fosse o salvador da pátria, de todos os lados, aqui eu não estou falando de questão política, não estou falando a favor de um nem de outro. Lá atrás era de um e agora é de outro. E eu vi posts da pessoa comparando, falando até de nazismo e para querer falar de uma linha política, falando que o nazismo matou menos pessoas, como se o nazismo fosse, o nazismo matou menos gente. Não tem como você comparar um negócio desse. Não tem como você postar um negócio desse. Eu cheguei até a mandar para uma pessoa, que eu falei que eu estava me incomodando e eu acabei fazendo até uns posts, cutucando. Outros eu não cutuquei, porque Deus falou, se você for falar, você tem que falar com educação, porque senão você está errando do mesmo jeito. E aí a gente vê Jeremias 17:7 fala, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. A nossa confiança está em Deus. Somente em Deus.
Mateus 23, 25 fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Como será que a gente está? Quando a Renata falou da questão do racismo, e ela falou bem claro, ela falou que gente chegou para ela. Como que você está realmente? Você tem esses sentimentos no teu coração? A gente sente isso? E aí você fala assim, meu, tem muita gente pregando, eu vi Logo depois que ela falou disso, eu vi um vídeo de um pastor, alguns de vocês devem ter visto, acho que em Santa Catarina, ele falando de como ele conheceu a esposa dele. E aí ele falando, eu fiquei um tempo fora da igreja, porque eu tinha feito acho que uma cirurgia, e quando eu voltei tinha uma menininha, loirinha. E aí eu olhei para aquela menina e falei, nossa, de onde que ela veio? Porque aqui só tem o pessoal meio sujinho. Gente, isso daí tá exposto para todo mundo. É com isso que a gente tem que se preocupar. Mais uma vez o Léo falou, e eu estou parodiando ele, sobre o sal da terra e luz do mundo, que a gente fala tanto em várias pregações. Temos que ser luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra, você tem que ser temperado. Para ser sal, você tem que temperar. Se você salgar demais, vai ficar ruim. A luz que a gente tem que ser não é a preocupação que nem eu falei de você de repente, soltar um palavrão. É ruim. Claro, isso daí não é do crente fazer isso. Mas a luz você tem que ser luz nessa questão. Como que você vai falar um negócio desse? E aí você vem falar a pessoa vem falar que isso daí foi uma infantilidade. Uma infantilidade. Desculpa, gente, eu peço perdão, eu fui infantil. Não, você não foi infantil. Misericórdia. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia. Então, isso daí estava me incomodando demais. Eu pedi, quando o pastor Eduardo perguntou para mim, falou, você pode levar a palavra? Eu fiquei meio assim, porque eu não sabia o que falar. E aí fui orando. Porque eu não queria que isso que estava lá, né, essa coisa que eu já estava sentindo, fosse que eu falasse por mim. Só que Deus colocou no meu coração, fala, você está falando para o pessoal da igreja. E as pessoas a gente tem que mudar, nesse sentido, mudar em várias coisas, mas principalmente nesse sentido. Porque aqui, nesses textos que eu falei aqui, os escribas e fariseus, eles estavam pregando a palavra. Só que eles estavam pregando a palavra e não faziam nada daquilo. E aqui, mas tem outro versículo que eu queria falar. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós mesmos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Será que a gente tem tomado a atitude de falar, saber falar sobre o pecado, mas sem acusar porque a gente também é pecador, não é? E às vezes a gente é mais pecador, porque a gente conhece a palavra. Quanto mais a gente conhece, peso maior. Eu pensei muito se eu devia de falar sobre isso, sobre algo que aconteceu comigo, que quase fez com que eu saísse da igreja há 1 ano e meio atrás. Uma coisa que me incomodou demais, gente. E até agora, esse momento, eu fiquei, não sei se eu falo, se eu não falo, mas isso daí já passou. Foi 1 ano e meio atrás. Eu fiquei mais
incomodado, fiquei irado. Eu fiquei revoltado. Porque não foi comigo. Foi com a minha esposa, que não é da igreja. E eu vou falar isso, gente, eu não vou, de verdade, não é... É para que a gente reflita sobre isso. Para que a gente reflita sobre isso. Não é para acusar agora. E eu perguntei para Deus, eu devo falar só... Se eu tiver que... Se não for para falar, não, eu não falo. Ele falou, fala. Fala sem julgar. Sem expor. Mas fala para que essa pessoa, se estiver ouvindo, não cometa mais esse erro. Para aqueles outros que estiverem ouvindo, não cometam esse erro. E para você, que ficou tão incomodado com aquilo que foi feito, não cometa esse erro. E por causa dessa questão de internet, de rede social, lá atrás, a minha esposa fez um post falando sobre a mistura, que é a política misturada com religião. Sobre a religiosidade na política. Fez um post no Facebook dela. E aí uma pessoa entrou em inbox e mandou uma mensagem para ela. Até aí, não tem problema nenhum. Porque se a pessoa, de repente, o que ela falou, ela não falou da pessoa, ela falou, né, da atitude de um cristão. E não tem problema nenhum, por exemplo, você não concordar com aquilo e falar, olha, eu não concordo com isso. Isso que você está falando não é bem assim. Voltando mais uma vez. Quando a gente vai discutir com alguém que não é da igreja, a gente tem que ter mais cuidado, correto? É aí que a gente tem que tomar cuidado para não... A gente não pode dar brecha. A pessoa mandou uma mensagem normal. Só que assim, todo mundo me conhece. Todo mundo sabe do meu problema em casa. Que não é um problema pequeno. E aí você vai mandar uma mensagem para uma pessoa que você não tem intimidade. Então você tem que tomar mais cuidado. Aí você manda uma mensagem, você começa a mensagem já falando, Daniela, você falou isso, não é bem assim. Gente, o mínimo, quando você vai mandar uma mensagem para alguém, principalmente com quem você não tem, oi, tudo bem? Você não vai dar a paz do Senhor. Eu não dou a paz do Senhor para quem não é crente. Talvez até deveria lhe dar, mas você vai falar, oi, tudo bem? Como você está? Quanto tempo? Como estão as crianças? Não foi assim. Foi já falando, não falou Daniela, não foi nem oi, Daniela. E falou o que tinha que falar, até aí não tinha problema nenhuma naquilo que a pessoa colocou lá. Só que a pessoa falou e bloqueou para que não houvesse resposta. Ok? Porque parece que você tem como bloquear, a pessoa não consegue responder. E a Daniela tentou responder e não conseguiu. E aí, cara, é assim. Você imagina você numa fogueira, você for lá e jogar um galão de gasolina na fogueira. Aquilo vai explodir, vai espalhar fogo para tudo quanto é lado e vai talvez te machucar outras pessoas. Enfim, conversaram depois, minha esposa conseguiu conversar com a pessoa. Pelo que eu sei, não foi mal educado, falou o que tinha que falar. E eu não falei, aí você pode perguntar assim para mim, Denis, por que você não falou isso para a própria pessoa? Lá atrás, quando aconteceu.
Veja bem, eu estou falando isso para que a gente não tome esse tipo, é uma atitude para a gente não tomar. Primeiro, foi falado aí várias vezes, o pastor Eduardo falou, a gente não tem que discutir. Não foi, pastor? A gente não tem que discutir com aquele que não está na igreja, com o não crente. Porque ele está esperando qualquer coisa para falar sobre nós. E por que você não falou isso lá atrás? Se você estava com tanta mágoa no coração, por que você não falou lá atrás? Porque eu sei que na hora da ira, eu ia falar de uma forma que ia machucar mais ainda. Eu ia sair machucado, eu ia machucar a pessoa. Eu me conheço. E Deus me conhece mais ainda. Eu sei que na hora do... Todos nós, na hora da ira, qualquer um de nós, na hora do nervoso, a gente fala, e eu não falei nada. E algumas pessoas até do próprio louvor perguntaram para mim, essa tá diferente, o que aconteceu, cara? E foi numa época de férias, foi do final do ano, né, de 2018 para 2019. Nessa época eu saí de férias. Geralmente a gente sai de férias, viaja, faz algumas viagens curtas. E aí eu fiquei mais de um mês sem vir na igreja, sem ir na igreja. E algumas pessoas vieram me perguntar o que tinha acontecido e tal. E eu não falei, eu só expus a situação, porque não tem, senão seria fofoca. E aí eu também teria errado, porque estaria fazendo uma fofoca. Mas me deixou por muito pouco, gente. Por muito pouco. Eu não acabei não saindo da igreja. E talvez se eu tivesse saído, glória a Deus eu não saí. Talvez se eu tivesse saído, eu não queria mais voltar para nenhum lugar. Como aconteceu com muita gente que já passou por aí. E por muito menos que a gente sabe. Pessoas passaram pela igreja e saíram, outras não voltaram mais, outras foram para outro lugar. Outras se incomodaram porque faziam parte do ministério e fizeram algumas coisas que não condiziam, e o próprio pastor falou, fica um pouquinho no banco. As pessoas se incomodaram e saíram fora. Teve gente que saiu fora por causa de árvore de Natal. E graças a Deus graças a Deus e graças à minha esposa, porque depois ela chegou para mim e falou assim, a primeira coisa foi assim, você escolhe, ou sua família, ou a igreja. Porque eu não vou aceitar isso. E aquilo eu falei, eu vou falar o quê? O que eu vou falar nessa hora? Eu vou de encontro à minha casa? Porque, na verdade, ela fez um post lá. A pessoa que foi lá conversar com ela. E depois ela chegou para mim e falou, não, eu não quero que você saia da igreja. Eu sei o quanto te faz bem. Você não tem que fazer isso por mim. Os meus problemas eu resolvo. Mas não é sempre assim que acontece. Então, o que fica com isso que eu estou falando, com essa história que eu fiquei pensando muito, falo ou não falo, né? É que certas atitudes a gente tem que tomar cuidado, não é em dobro, não é em triplo, é em, sei lá, quíntuplo. A gente tem que tomar cuidado a lidar com as pessoas. Eu tenho muito erro, gente. Eu tenho muita coisa. Eu olho para mim e falo assim, eu estou muito longe de ser um pequeno Cristo. Muito longe. Só pela misericórdia. Só pela misericórdia de Deus. Estou anos-luz de ser. Eu vejo algumas pessoas aí na igreja e falo, meu Deus. As pessoas, eu não estou nem perto desse cara. Como que eu vou estar perto de Jesus? Como que eu vou estar próximo de Jesus? Quando eu ouço essa palavra aqui, vai, não peques mais. É assim que muitas vezes eu não ajo assim. Gente, eu estou com problema com meus irmãos de sangue. Há 3 anos que eu não falo com eles. Não estou com raiva, mas eu não tenho vontade de falar por causa de um problema de família. E eu sei que Deus não gosta disso, não quer isso.
Não é isso que Deus quer. E eu falo, só que eu não consigo, Senhor, porque todas as vezes que eu fui, que a gente foi discutir sobre o assunto, eu me estressei, eu briguei, e aí para não brigar, eu me afastei. Quando eu encontro, eu abraço, falo beijo, mas eu não consigo estar junto. E eu não sei se eu estou certo nisso. Claro que bem provavelmente não é isso que, claro que não é isso que Deus quer. Mas eu não tenho conseguido. Tenho orado. Só que pro lado deles também têm errado, continuam errando. Então, assim, eu não estou falando isso para vocês, eu estou falando isso para mim também. Não estou falando só para a igreja. E a gente tem visto que cada vez mais, que é que eu falei, cada vez que você entra nas redes sociais, você vê crente idolatrando homens. Crente idolatrando homens. E aí a gente fala do católico que idolatra a imagem. Não dá. Eu não sei se realmente Cristo está feliz com isso. Acredito que não. Como eu disse, se ele voltasse da mesma maneira como ele veio da primeira vez, a gente sabe que ele vai voltar de outra maneira. A hora que ele voltar é para nos levar, ou a gente vai ficar. Ou alguns vão ficar. Mas se ele voltasse, ele ia encontrar acho que a mesma coisa que ele encontrou aqui. Gente falando, pregando. E aí? E só pregando, porque agindo, as atitudes não condizem com o que falam. Então é isso, gente. Peço perdão se de repente eu me exaltei, se eu falei alguma besteira. A gente tem que mudar essa forma de ser. O sal da terra, a luz do mundo e sal da terra, tem que começar por aqui. Tem que começar por aqui. Como o Renato falou, não dá para você estar dentro da igreja e pregando dentro da igreja e ser racista. Você acha que não, mas você ter atitudes, falar algumas coisas que não condiz, assim como outras coisas, não dá. Não tem como, não condiz. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria no trato com aqueles que estão de fora. Levar a palavra, mas as atitudes, às vezes eu não falo aqui mais em casa, eu não falo mais nada. Todo mundo sabe a minha luta espiritual, para que a minha família está dentro da igreja. É luta. Só que eu resolvi não falar tanto. Não adianta eu falar. Outro dia minha esposa me falou uma coisa, me fez um elogio, que para mim foi como se diz, foi talvez a maior declaração nos últimos tempos. Talvez ela faça isso, o mês tem 30 dias e eu consigo fazer isso 2, sei lá. Ela chegou para mim e falou, você é minha calmaria. Se não fosse você, eu não sei o que seria. Você que me dá paz. E não sou eu. Não sou eu, gente. Se ela consegue sentir paz 2 dias através da minha vida, não é por mim. É porque Deus está na minha vida. E eu não quero você fazer isso 2 dias no mês. Eu quero ser isso aí 30 dias, ou sei lá, se der 10 dias, já estou feliz. E é isso que a gente tem que ser para as pessoas de fora. No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, a gente tem que ser pela nossa postura. Eu tenho, às vezes, se eu for fazer um negócio, gente, pra você ver como
Eu tenho mais receio de fazer com uma pessoa que, quando fala que é crente, quando fala que é cristão, do que fazer com que não é. Para ver como que... Eu não sei. Eu tenho mais receio. Diante de tudo que tem acontecido, eu tenho mais receio. Então, eu acho que a gente tem que procurar realmente se espelhar em Jesus, principalmente dessa maneira. Como foi dito outras vezes, Jesus nunca compactuou com o pecado. Ele nunca compactou com o pecado. Mas a forma dele de lidar era totalmente diferente, né? Tem um outro versículo aqui que fala, falando mais uma vez dos escribas, né? Os escribas e fariseus vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E nós somos os pecadores lá de trás, os gentios. E aqueles que estão fora da igreja, ele veio para eles, para nós e para eles. Para todos nós. Você tem medo de sentar e comer e beber com uma pessoa de fora da igreja? Porque ela vai fazer alguma coisa, ou os outros vão olhar e vão falar, aquele lá está no meio de... Você tem receio disso? A gente não tem que ter receio disso. Eu acho que aquele que é cristão mesmo, aquele que edifica, ele está no meio dos... Não pecando, não, mas ele é a luz. Ele está ali para iluminar. E eu acho que é isso que a gente tem que ser. Essa luz. Não a luz que bate no olho e cega. A luz que ilumina. Amém? Gente, é isso. Peço perdão se talvez não era isso que alguns queriam ouvir. Se eu não soube me fazer entender. Mas eu quero ser, o cristão que eu quero ser, aquele parecido com aquele que fala, vai e não peques mais. E depois você consegue entrar com a palavra e edificar a pessoa. Amém? Ore por nós aí, Denis. Amém. Senhor, meu Deus, mais uma vez entro na tua presença, Pai. Que essa palavra que veio ao meu coração e que eu creio sim que veio de ti, porque ela veio para mim primeiro, Senhor. Que a gente possa, de verdade, Senhor, seguir a tua verdade, seguir os teus passos, falar daquilo que o Senhor quer que a gente fale. Que a gente não seja acusador. Que a gente tenha mais cuidado ao lidar com, principalmente com aqueles que estão fora da igreja. Senhor. Que a gente seja realmente luz do mundo e sal da terra, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Cada um de nós, Senhor. Tudo aquilo que tiver de errado nas nossas vidas, Senhor. Toda atitude equivocada, Senhor. Que o Senhor possa endireitar o nosso caminho, endireitar-nos e guiar-nos com o seu teu Santo Espírito, Senhor. Quando a gente for falar alguma coisa, que a gente pense várias vezes antes de falar. Que a gente procure saber se realmente é dessa forma que o Senhor quer que fale. A nossa forma, que a gente possa agir mais até às vezes do que falar. Que as nossas atitudes, Senhor, condizam com aquilo que o Senhor é. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nada que vem de nós presta, Senhor. Por isso eu te peço mais uma vez, Deus. Abençoa-nos.
Cerca-nos com os teus anjos, cubra-nos com as tuas asas, Senhor. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Que a gente possa buscar o teu Santo Espírito, Senhor. Para ter a atitude correta conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Eu queria tocar um louvor, não tem a ver com a palavra, se puder. Pode sim, pode sim. O Johnny tem algum outro preparado, Johnny? Pode sim. Não, pode fazer aí, Denis. Não, se tiver, depois eu faço no final. Pode fazer? Pode fazer. Só vou virar aqui porque da onde eu tô aqui não cabe o violão, tá? Não tem a ver talvez com a palavra com o que eu disse, mas quero declarar nesse louvor, declarar que eu sou dele, que eu sou teu, Senhor. Então, conduza a minha vida, transforma, muda tudo aquilo que estiver errado, Senhor. Eu sou teu. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, a graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos e ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti. És o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz, por onde for eu me prostro aos teus pés. Ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos e a dor em todo. És o eterno Deus, és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma oração para pedir? Eu queria orar, eu queria pedir oração aqui pelo Cadu, né?
E reforçar para a Simone, ela que está no puerpério agora, para que Deus possa curá-los de uma forma definitiva. Renata, ora pelos dois. A Simone tem o quê? A Simone tem uma infecção urinária muito grande, ela estava com febre muito forte, ela está no puerpério, não está fácil para ela. E o Cadu? Cadu, pneumonia, voltou para o hospital, voltou a ser internado, está em estado muito ruim. É Covid? Não. Ah, tá bom. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos falado, que nós possamos estar de ouvidos abertos para realmente sermos transformados. Queremos te pedir agora, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, tanto a Simone quanto o Cadu. Abençoa, Senhor Jesus, restabeleça a saúde dos dois completamente, que o Cadu tenha, Senhor Deus, o pulmão completamente restabelecido, que não haja, Senhor Deus, nenhuma alteração ali que impeça a troca gasosa e que ele possa ficar bem de forma completamente milagrosa, que nem os médicos saibam explicar, Deus, mas que ele possa sair desse ambiente hospitalar que também é de risco e que ele possa ficar bem, em paz, sem nenhum problema, Deus. Que tudo seja tratado da melhor forma, Senhor. E abençoa também a vida da Simone, Deus, que agora no puerpério, amamentando, talvez não possa tomar muitas medicações. Que o Senhor haja, Senhor, na vida dela e tire, Senhor Deus, todo o micro-organismo, qualquer coisa que esteja causando essa infecção, para que ela se restabeleça 100% de forma rápida, Deus, e não tenha nenhum tipo de problema, Senhor Jesus, nem para ela, nem para neném, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Mais alguém, meu irmão? Irmã? Como é que passou a noite, Leandro? Paz do Senhor, pastor. Quase que eu perdi a hora. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A dor diminuiu tudo. Diminuiu, pastor. Graças a Deus, viu? Deu chazinho para ele, Mona? Isso. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Ô, Everaldo, ora pela noite de hoje, querido. Pelo dia de amanhã, pela sexta-feira. Graças a Deus. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, proteja, meu Pai, dê a sua mão protetora sobre a vida de cada um, filho teu, Pai, filho da tua igreja, Pai, que se encontra aqui hoje, Pai, te pedindo, Pai, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de tudo que for ruim, Pai. Graças a Deus, Pai, dê uma noite tranquila, Pai, uma noite de sono sossegada, meu Deus, e um próximo dia novo, meu Pai, um dia maravilhoso, um dia que seja tranquilo e calmo, Pai, para a gente e para todos nós, Pai. Livre dessa doença terrível, meu Pai, que está cada vez pegando cada vez mais, Senhor. A gente temos fé em Ti, Senhor, porque é o Senhor quem protege, é o Senhor quem cuida de cada um de nós, Pai. Graças ao seu santo nome, Pai amado, Deus querido. Muito obrigado, Senhor Jesus. A gente agradecemos, Pai, nós e toda a igreja cristã da Amém. família. Agradecemos o Senhor, porque é o Senhor quem cuida de cada coisa, Pai. Então eu peço, Pai, que o Senhor abençoe e derrame o seu divino Espírito Santo sobre nossas vidas, Pai. Perdoe todos os nossos pecados. Não deixe que a gente volte a pecar, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí mesmo. Que nem Paulo falava. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero, isso está diante de mim a cada dia. Mas esqueço das coisas que ficam para trás e olho para o alvo que é Jesus Cristo, né? E a gente tem que se colocar realmente na condição de pecador, necessitando das misericórdias de Deus a cada manhã sendo renovadas sobre as nossas vidas, né? Os primeiros sobre a nossa vida, e foi como a gente ora, como é que a gente entra na presença de Deus sem pedir perdão por tantas coisas que a gente faz, né? Quantas vezes eu já preguei que falei assim, se passasse um filme na igreja,
de tudo que eu pensei a semana inteira, eu tenho que fazer um buraco para me cavar lá dentro e enfiar lá dentro. É assim, a nossa vida é isso, é de glória em glória, de choro em choro, pedindo, se arrependendo o tempo inteiro e pedindo perdão e sendo transformado pela palavra e santificando, separando, né? Retendo o que é bom, é a nossa vida, é isso aí. Glória a Deus, Denis. Tudo em ordem, tudo tranquilo. Vamos seguindo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A gente vai melhorando a cada dia. Amém? Amém. Ninguém tem mais nada? Glória a Deus. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Não saia sem dar a paz do Senhor para 43 pessoas.